o senhor está aqui pedindo um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional? De forma alguma, nós estamos, como eu disse, buscando do Fundo Monetário Internacional, que é dar informação ao fundo, aproveitar essa... Mas dias depois, o Brasil ia ao Fundo Monetário Internacional e pediu um empréstimo de 4 bilhões e 500 milhões de dólares. Depois de negociar com o FMI, o governo anunciou o Programa Econômico para 1983. Inflação de 70%, menos gastos públicos, aumento do produto interno bruto de 1,5%. Para conseguir isso, sobem os juros do crédito rural, acaba o subsídio ao trigo e aos derivados de petróleo, que vão subir de preço, e o cruzeiro se desvaloriza num ritmo maior do que a inflação. Todos os passos da economia brasileira em 1983 serão acompanhados de perto pelos técnicos do Fundo Monetário Internacional. Na mesma semana em que o Brasil recorria ao FMI, o presidente Ronald Reagan desembarcava em Brasília. Na chegada, ele anunciou um empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, um alívio de caixa para o Brasil à espera dos recursos pedidos ao Fundo Monetário Internacional. Os temas econômicos dominaram as conversas dessa visita. Ao todo, Ronald Reagan se reuniu por 8 horas com o presidente João Figueiredo. O discurso mais importante de Reagan foi em São Paulo, quando falou para quase 1000 empresários. Ele condenou as barreiras que restringem o comércio internacional e disse que queria fortalecer ainda mais as ligações com o Brasil. Estamos com o Brasil e não mudamos. Thank you very much. Nos 4 dias em que esteve aqui, Reagan passeou a cavalo com o presidente Figueiredo, se misturou com o público em Brasília e cometeu um tropeço quando trocou o nome do Brasil pelo da Bolívia durante a recepção oferecida a ele no Itamaraty. In a toast to President Figueiredo, to the people of Bolivia, that's where I'm going, to the people of Brazil. 3.500 brasileiros e americanos tomaram conta do presidente Reagan no Brasil. Mas o único susto só aconteceu quando Reagan já estava longe. O avião que levava a imprensa americana que veio ao Brasil foi obrigado a fazer um pouso forçado em Brasília. O avião aterrissou de barriga. Com habilidade, o piloto conseguiu evitar uma tragédia. O presidente Reagan continuou a viagem. Foi a Honduras, Costa Rica e Colômbia. Na Colômbia, um grupo de manifestantes responsabilizou os Estados Unidos pela pobreza do continente. A visita à Casa Branca foi tão bem quanto se esperava e, em alguns casos, como no inglês do presidente Sarney, foi até melhor do que se esperava. Dia lindo de começo de outono na capital americana, perfeito para uma cerimônia ao ar livre. Cerimônia de cor, cerimônia de pompa, cerimônia de música. E também de trabalho. Discursos curtos, onde não faltaram admiração nem respeito. O presidente Sarney está liderando o Brasil por um período de grande transição política e econômica, disse o presidente americano. O pacífico retorno do país à democracia, com a cooperação de todos os segmentos da sociedade, tem sido um exemplo que todo mundo, principalmente os países deste hemisfério, deveriam seguir, disse o presidente Reagan numa das partes mais cordiais do discurso. Mas também não faltou a parte da cobrança. A luta pelo comércio livre deve começar em casa, disse ele. Nenhuma nação pode achar que vai continuar exportando com toda liberdade e, ao mesmo tempo, manter o mercado doméstico fechado para a concorrência internacional. President Sarney, welcome. Thank you, President. O presidente Sarney agradeceu o acolhido e começou pedindo desculpas pelos limites do inglês dele. Meu esforço para falar em seu idioma é uma maratona de boa vontade, disse ele. Uso de novo a palavra amizade. Ela diz tudo.
Sarney disse que a única ideologia do Brasil é a democracia, que nos orienta e que nos permitiu superar os obstáculos que tivemos de enfrentar em passado recente. Estamos de novo de pé, disse o brasileiro. Mais tarde, na Sala Oval, o presidente Sarney deu um livro de poesias ao presidente americano. Depois passaram 35 minutos sozinhos em companhia de intérpretes. Depois, com assessores, falaram sobre Bolívia, Argentina, Uruguai, drogas, cooperação militar e científica, relações comerciais e dívida externa. O presidente Sarney e comitiva foram recebidos no Departamento de Estado pouco depois do meio-dia. O presidente e o secretário George Shultz almoçaram juntos. O repórter Paulo César de Araújo estava lá. Primeiro, o secretário George Shultz levou o presidente, Dona Marli, para ver as fotos do encontro da manhã na Casa Branca e outras fotos coloridas do Brasil. A imprensa só pôde registrar os discursos do final do almoço. O pronunciamento do secretário americano teve duas partes, a do elogio e a do recado. Ele reconheceu que em 18 meses de governo, o presidente Sarney retirou o país do marasmo econômico e tornou o Brasil uma presença importante nas grandes responsabilidades da economia mundial. O recado foi claro. Nós descobrimos, disse ele, que todos ganham com a competição econômica livre e aberta. E agora as notícias da noite. Chegou ainda há pouco a Brasília o secretário de Estado norte-americano George Shultz. Ele chega ao Brasil 13 dias depois que o governo dos Estados Unidos decidiu aplicar retaliações comerciais contra os produtos brasileiros por causa do não pagamento de patentes da indústria farmacêutica. Este vai ser um assunto incluído na pauta do encontro que o secretário Shultz terá amanhã com o ministro das Relações Exteriores, Abreu Sodré. Amanhã também o secretário se reúne com o presidente Sarney no Palácio Alvorada. O secretário de Estado norte-americano visitou outros países da América Latina antes do Brasil. Ele chegou agora à noite na base aérea de Brasília. A pedido do próprio secretário de Estado norte-americano, George Shultz, a cerimônia de recepção foi cancelada. Na base aérea de Brasília, ele foi recebido pelo chefe do cerimonial do Itamaraty, embaixador Paulo Pires do Rio, e pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Harry Schlaudman. O secretário George Shultz, que chegou acompanhado da mulher, não ficou nem 5 minutos na base aérea e foi direto para o hotel. Antes de chegar ao Brasil, o secretário de Estado norte-americano, George Shultz, esteve na Costa Rica, Uruguai e Argentina. Com os presidentes desses 3 países, Shultz conversou sobre a situação na América Central, sobre dívida externa e ouviu opiniões sobre as relações Estados Unidos-União Soviética. Esses 3 assuntos estarão também em pauta nos encontros que ele terá amanhã com o ministro das Relações Exteriores, Abreu Sodré, e com o presidente Sarney. Mas o governo brasileiro vai fazer questão de introduzir um outro assunto nessas conversações: a decisão norte-americana de sobretaxar produtos brasileiros por causa das patentes da indústria farmacêutica que o Brasil copia dos Estados Unidos. Do governo brasileiro, Shultz vai ouvir um apelo para que o governo norte-americano use o bom senso e trate desta questão como um assunto político. O secretário George Shultz vai ficar 5 dias no Brasil. No sábado, ele viaja para o Rio de Janeiro para um encontro com empresários brasileiros. E antes de voltar para os Estados Unidos, o secretário ainda vai visitar a Bolívia, a Venezuela e o Equador. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai liberar um empréstimo ponte de 500 milhões de dólares para a Argentina. O dinheiro vai ser usado no pagamento de juros atrasados aos bancos credores. O Departamento do Tesouro norte-americano elogiou as medidas anunciadas ontem pelo governo argentino para o combate à inflação. O novo programa econômico argentino também foi elogiado pelo Banco Mundial e pelo FMI. Na saída do Salão do Automóvel, o presidente Itamar Franco fez um comentário duro sobre a transição de governo, a propósito do telefonema trocado entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso. É que eu li hoje que pretende-se uma transição com o governo americano. Eu quero dizer que enquanto eu for governo, a transição é brasileira. Ela será feita aqui no Brasil e os entendimentos com o governo americano serão feitos pela nossa chancelaria. Depois, não me cabe responsabilidade, mas agora não há transição do governo eleito com o governo americano. Há uma transição tranquila, pacífica, pelas ligações de amizade, pelo respeito mútuo que temos com o senador Fernando Henrique Cardoso, aqui no Brasil, não nos Estados Unidos.